Aleluias, glórias a Deus, amém? Eu queria agradecer a pastora Angélica pelo convite, me senti muito honrada desde o primeiro momento que ela fez o contato comigo. E quando ela disse o tema, eu disse, meu Deus, que tema maravilhoso, sou filha. Quantos aqui já sentem que você é filha de Deus? Aleluias, glórias a Deus. E eu disse para a pastora Angélica, vai ser com muita honra, com muito prazer. E desde aquele primeiro contato, pastora Angélica, Deus ele já começou a tratar com a minha vida. E Ele já começou a ministrar no meu coração o que Ele queria que as filhas amadas dEle ouvissem nessa noite. Amém? Então, vocês que estão aqui, vocês são frutos de orações, não só da minha parte, como também de todo o ministério de intercessão dessa igreja que orou pela tua vida. E você que está aqui nessa noite, que você se sinta amada por esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. E esse Deus, Ele é o teu Pai. Amém? Então que nessa noite você comece a enxergar Deus como teu Pai. E nós tivemos aqui na noite de ontem, eu creio que muitas de vocês estão aqui, estiveram também ontem. E foi uma noite linda, tremenda, maravilhosa, onde Deus ministrou muito em nossos corações. E Ele trouxe, né, por meio da pastora Wendy, né, o nome dela, e trouxe o conceito de que ser filha é preciso que a gente possa cumprir por meio de nossas vidas aquilo que agrada ao nosso Pai. E ela trouxe de uma forma linda, maravilhosa, a honra que nós precisamos ter para com nossos pais, né? O respeito para com o nosso esposo, a honra a ele, o ensino aos filhos. Então, tudo isso, querido, é valores que são agregados em nossas vidas, porque como filhas de Deus, nós não podemos viver de todo jeito, nem de toda maneira. Somos filhas de Deus e somos mulheres diferentes. Amém? Então que essa verdade nessa noite encha o teu coração. Você é filha de Deus e você é diferente. Por que você é diferente? Diga assim, porque eu sou filha. Bate no teu peito e diz assim, eu sou filha. Diga assim, eu sou filha amada. Diga assim, eu sou escolhida pelo meu Pai. Aleluias, glórias a Deus. Deixa essa verdade encher o teu coração nessa noite. Eu sempre fui muito grata ao Senhor pelo chamado dele em minha vida. E eu sempre costumo dizer assim, um dia quando eu não tinha valor nenhum no mundo, um dia quando eu estava perdida nesse mundo, o Senhor ele foi lá e identificou um pontinho pretinho lá embaixo, no meio de uma multidão, perdida, sem direção, sem rumo. E ele foi lá no meio de uma multidão e me escolheu para eu ser diferente. Porque se fosse para eu ser como eu era no mundo, Ele tinha me deixado lá. Para que Ele iria me chamar? Para eu continuar do mesmo jeito que eu era no mundo. Então, quando Ele me escolheu, eu entendi que Ele me chamou para eu ser diferente. Para eu fazer a diferença. E desde o momento que o Senhor Ele me chamou, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou ser diferente. Eu não vou ser mais a mesma Simone. Eu agora sou filha de Deus. E como filha de Deus, eu vou andar como filha amada, escolhida, separada por Ele, para fazer uma diferença no meio de uma geração corrupta. No meio de uma geração incrédula. No meio de uma geração que não tem amor, que não tem carinho, que não tem respeito. Ele disse, filha, agora é a sua vez, vai lá e faz a diferença. Você é filha, você é escolhida, você é separada, você é amada. Então que essas verdades de Deus que encheu meu coração um dia, possam encher o teu coração nessa noite. Você não é qualquer mulher, você não é qualquer uma, você é filha amada de Deus. Aleluias! Se você compreende isso nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluias, você é filha, você foi chamada para fazer a diferença. Oh, aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. E que privilégio é ser filha. Que coisa linda é ser filha. Você já parou para pensar nisso? No meio da multidão você foi escolhida, querido. Sabe, nesse momento que nós estamos aqui neste lugar, guardadas e amparadas pelo Senhor,
Milhares de outras mulheres estão aí fora no mundo, se prostituindo, perdendo seus valores, buscando algo para preencher o vazio que existe dentro do seu coração, que não é preenchido com nada deste mundo. Nem o engano, nem a prostituição, nem a bebedice, vício nenhum, preenche um vazio que existe dentro do coração. Para quem ainda não fez uma aliança com o Senhor. E esse vazio só é preenchido quando o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a fazer parte da nossa vida. E quando nós tomamos agora a paternidade de Deus sobre nós. E quando agora nós assumimos agora essa paternidade e declaramos: eu sou filha. Então, se eu sou filha, eu sou diferente. Se eu sou filha, eu vou fazer a diferença. Se eu sou filha, eu vou me vestir diferente. Eu vou andar diferente. Eu vou me comportar diferente. Porque eu não sou qualquer uma, não. Eu sou filha. Eu sou filha. Amém? Então é assim que Deus, Ele quer que eu e você venhamos nos ver, querido. Como filhas amadas, escolhidas, separadas, para fazer uma diferença no meio de uma sociedade desacreditada. E eu quero te dizer nessa noite, você foi escolhida para no meio da tua escola você fazer a diferença. Na faculdade você fazer a diferença. No meio das tuas vizinhas você ser diferente. No meio da tua família você precisa ser diferente. É no meio da igreja, seja diferente, querido. Não copie quem faz errado, não copie aquele que faz certo. Porque assim você agrada ao teu pai. Você é filha dele. E ontem a pastora, ela falou algo muito tremendo, maravilhoso. E é uma verdade, é uma realidade. Ela disse assim, ó. Que o pai e a mãe, eles amam todos. De uma forma igual. Se você for perguntar para quem é mãe, vai dizer que ama todos os filhos. Pode ter vários filhos, mas vai dizer que ama do mesmo jeito. Mas existe aqueles filhos que se submetem, que obedecem, que faz a diferença. E começa agora a ser destacado no meio da família. Por quê? Porque fazem a diferença. Então eu quero te convidar, mulheres que estão neste lugar nessa noite. Você que faz parte desse ministério, ou você que faz parte de outro ministério, está aqui sendo convidada nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite para você tomar uma posição de filha de Deus. Que você saia desta noite neste lugar determinada. Pastora Adriana, nunca mais eu vou ser a mesma. Eu tomo minha identidade de filha de Deus. Eu sou filha do Rei. Eu sou amada por Ele. Eu sou escolhida por Ele. Então eu não sou igual a todo mundo, não. Eu sou diferente. Eu sou filha. Eu tenho o DNA do Senhor correndo nas minhas veias. Eu sou filha. Eu sou amada. Eu sou escolhida. E eu vou sim fazer a diferença aonde eu chegar. Aleluias. Porque se for para você ser como você era no mundo, querido, Deus não ia se dar o trabalho de enviar o filho dele, pagar um preço de morte de cruz para salvar a tua vida. Se ele fez aquele sacrifício lindo e perfeito, não é assim, pastora Angélica? É porque ele entendia que ele precisava nos resgatar para sermos filhas escolhidas dele. Então você não é qualquer uma. Você é filha de Deus. Amém? Aleluias. Deixa essas verdades encher o teu coração nessa noite. Aleluias. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Números, capítulo 27. E nessa noite Deus, Ele irá tratar comigo e com vocês por meio dessa passagem. Números capítulo 27. E vamos por meio dessa leitura tirar aquilo que vai edificar a minha e a tua vida nesta noite. Quantas acharam, digam amém. Aleluias. Eu não sei se na Bíblia vocês têm um títulozinho em cima, na minha tem, diz assim: As filhas de Zelofiade. Então vamos lá, Número capítulo 27, a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs. Eu disse o quê? 5 irmãs. 5 mulheres. Amém? Vai prestando atenção nessa história que ela vai falar muito com você nessa noite, assim também como falou com a minha vida.
E diz que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendente direto de Éfter, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram, eu quero só que vocês prestem bem atenção nessa parte aqui, quando a palavra de Deus diz assim, ó, elas foram até a entrada da tenda, até a entrada da presença. Ela foi até a entrada da tenda, porque elas precisavam reivindicar algo que ia favorecer a vida delas. No verso 3 diz assim, que ela disse assim, quando chegou lá, diante daquelas autoridades, diante de Moisés, diante dos sacerdotes, diante dos anciões daquela época, e elas chegam e dizem assim, o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Verso 4. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de familiares, só porque não teve nenhum filho homem. Ele dê uma propriedade para nós, entre os parentes do nosso pai. Eu vou até aqui, depois nós continuamos. Presta atenção aqui em algo que eu vou falar com vocês, querido. Nessa época aqui, quando a passagem nos fala sobre essas mulheres, essa era uma época onde as mulheres não tinham voz no meio de um povo. As mulheres naquela época, elas eram preparadas para se casar e cuidar da sua família, cuidar dos filhos, educá-los, ensiná-los. E elas não ocupavam nenhuma posição no meio da sociedade. Só os homens, eles eram o destaque. Quando tinham censo, quando contava lá a população, elas nem eram contadas. Elas ficavam de fora dessa contagem. Então a gente entende com isso que as mulheres, nesta época, elas não tinham vez. Elas eram meio que escanteadas, deixadas de lado. E o que acontece? Nessa época existia uma lei em que o pai, ele precisava ter filho homem, para que quando ele morresse, esse filho homem ele pudesse herdar a sua herança. Porque se ele só tivesse filhas mulheres, elas não herdariam a herança. Elas não tinham esse direito. Que injustiça, né? Só porque eram mulheres, aí o pai morre, aí elas não podem herdar o que era do pai. Era delas por direito. Mas era lei, querido. Era o costume daquela época. Então essas mulheres, quando chegam diante das autoridades ali constituídas por Deus, elas chegam diante daquelas autoridades e elas vão reivindicar um direito que era delas. Direitos de filhas. O pai morreu no deserto. E a Bíblia ela ressalta bem que o pai dela não foi contra as leis de Deus. Ele não se juntou com um povo que se rebelou no meio do povo. Naquela época de Moisés, ele não era do povo de Corá, que se rebelaram contra o Senhor. O pai dela honrou o Senhor o tempo que era vivo. Creio eu, a Bíblia não fala, mas eu creio que aquele homem, ele ensinava para suas filhas. E ela, nesse tempo aqui, o povo de Deus estava no deserto, caminho rumo à terra prometida. Então, elas passaram um tempo também nesse deserto e vendo os prodígios, vendo aquilo que Deus ele fazia no meio do seu povo. E eu quero te dizer algo, querido, eram coisas grandes, tremendas. Deus ele fez o mar abrir e o povo passou de pés enxutos. Deus ele fez cair o maná todos os dias para alimentar os seus filhos, para alimentar o seu povo. E essas filhas de Zelofeade, elas cresceram ouvindo e vendo esses sinais, esses milagres que Deus fazia no meio do povo. E agora, por elas verem isso, por elas passarem por isso, elas entendiam que elas eram filhas e que elas tinham direito a uma herança. E agora o pai morre, não tem filhos homens, pela lei elas não tinham direito de herdar nada. E elas chegam até diante das autoridades naquele momento e dizem assim: olha, não é justo.
Só porque nosso pai não gerou um filho homem. Aí ele agora morreu e o nome dele vai desaparecer do meio do teu povo, do meio do povo de Deus. E agora aquelas mulheres chegam lá diante das autoridades e elas dizem assim: olha, nós queremos reivindicar algo que é nosso por direito. Mas eu quero te dizer algo, querido. Elas não chegaram lá brigando, nem sendo mal educadas, nem fazendo esses movimentozinhos que nós vemos hoje, né? Muitas mulheres fazem aí, né? Para conquistar algo. Elas não chegaram como rebeldes. Elas não chegaram como anarquistas. Elas chegaram até lá, diante daquelas autoridades constituídas por Deus. E elas agora se posicionaram como filhas de Deus. Olha, nós só estamos aqui para pedir algo que é direito nosso. Eu sei a lei. O pai morreu, não teve filho homens. Nós somos mulheres. Mas será, Moisés, que é justo a gente não herdar aquilo que é do nosso pai por direito? Será que é justo a gente ficar sem herança? Será que é justo o nosso pai sumir do meio do povo? Só porque não gerou um filho homens? Vamos voltar aqui para o texto. Aleluias. A partir do versículo 5. Moisés levou o caso delas ao Senhor. E o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Olha a paternidade de Deus sendo estabelecida aqui nesse momento, por meio de um pedido daquelas mulheres. Querida, eu quero te dizer algo nessa noite. Essas mulheres, elas fizeram a revolução na lei. A lei, ela foi mudada, porque aquelas mulheres se posicionaram na posição de filhas e foram lá e disseram assim: olha, não é justo. Eu conheço meu pai, o meu pai que está no céu. Eu sei que esse Deus é justo. Eu sei que esse Deus é fiel. E Ele não vai permitir que nós, que somos filhas, só porque somos mulheres, viemos ficar de fora de uma herança que por direito é nossa. Aquelas mulheres vai até Moisés e diz assim: não é justo. E agora Moisés pega aquela petição e vai até Deus e diz assim: elas estão reivindicando um direito de terra, um direito de posse. E Deus diz assim, ó, olha o que Deus diz. Vamos ler novamente para que essa verdade encha o teu coração. Verso 7. O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando o homem morrer sem deixar um filho homem, a filha dele herdará a herança, aquilo que é dele. Aí Deus começa agora aqui, ó, dá uma nova lei para Moisés. Olha, se não tiver filho homem, é as filhas que vão herdar. Se não tiverem filhas, aí vai ser os parentes de primeiro grau, de segundo grau. E eu quero te dizer algo, querido, essa lei é instituída até hoje. Até os dias de hoje a lei funciona dessa forma. Se não tiver herdeiros diretos, se não tiver filho, se não tiver esposa, se não tiver esposo para herdar, quem vai herdar agora é os irmãos, é os pais, é os primos, e assim vai sucessivamente. Mas alguém tem que herdar aquilo que é dele por direito. E essas mulheres chegam diante de Moisés, na simplicidade delas, eu fico imaginando assim, no momento, até elas chegarem até Moisés, elas conversaram entre elas, tenho certeza disso. E ali resolveram, vamos até lá. Olha, existe uma lei, era mais ou menos assim, ó, o caso está perdido, não adianta, não vai. Sem contar que, está pensando que era fácil chegar até a presença de Moisés? Quantos aqui vai até o tribunal, bate lá na porta e o juiz abre a porta e atende você? É assim que acontece? Não. Você precisa marcar uma audiência. Você precisa ter um advogado que responda, que fale por você. Você precisa chegar até lá e reverenciar aquele juiz, porque ele é uma autoridade. Nessa época aqui, Moisés, ele era uma autoridade. E não era todo mundo que chegava até Moisés, porque senão ele não iria dar conta, querido.
elas tiveram que romper barreiras. Elas tiveram que ir em frente. Elas tiveram que enfrentar obstáculos. Mas elas tinham certeza que quando chegasse diante de um homem de Deus e ele levasse a causa dela até o Senhor, elas teriam vitória, porque elas conheciam a paternidade de Deus sobre a vida delas. Elas viram os milagres, prodígios que Deus ele fez com elas no deserto. Elas ouviram as histórias que o pai falou, que a família falou, que o povo da congregação, quando se reunia, falava. E elas começaram a entender a paternidade de Deus, o cuidado de Deus. Deus ele é bom, Deus ele é justo e Deus ele abençoa todas aquelas que chegam até a Ele e pedem algo a Ele. Eu não sei o que é que você está pedindo ao Senhor, mas eu quero te dizer, querido, Deus, se for preciso, muda até uma lei, mas Ele abençoa quem é filha dEle. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Aleluias! Aleluias! Existia uma lei, a lei foi mudada. Deus mudou a lei, querido, para abençoar suas filhas. Oh, glória! E aquelas mulheres foram sábias. E eu quero que você nessa noite extraia esse algo dessa passagem que nós lemos. Elas foram mulheres sábias. Elas não chegaram lá brigando, gritando, é direito, eu quero. Elas não fizeram plaquinha, vamos fazer uma revolução, algo tem que mudar, mas eu quero que é meu por direito. Não, elas chegaram diante da tenda. E na porta da entrada da tenda, elas se deram por conta que estava ali diante de uma autoridade. E elas com muita mansidão, elas disseram assim, ó, não é justo. Só porque meu pai não gerou filho homem, nós vamos perder a herança que era dele por direito. As terras iam ser divididas. O pai dela tinha uma porção de terra, mas por não ter gerado filho homem, aquela porção de terra não iria ficar para suas filhas. Então elas foram sábias. E outra atitude também que aquelas mulheres tiveram, elas tiveram fé. Elas foram com fé. Que quando elas chegassem na presença de Deus, por meio de Moisés, com uma petição, elas tinham certeza que Deus iria fazer algo para abençoar suas vidas. E nós precisamos ser mulheres assim, mulheres sábias e mulheres de fé, porque Deus, Ele promete aquilo que Ele diz na sua palavra. Então, quando elas foram até a presença de Moisés para pedir aquilo que era delas por direito, a porção da terra que era do pai dela, mas que tinha morrido já, elas tinham fé, elas tinham certeza que elas iam pedir e que Deus iria ouvir os seus pedidos, e não só ouvi-las, mas também Ele iria responder aquele pedido. E foi o que Deus ele fez. Deus ele mandou Moisés, vai agora e muda a lei. A lei agora vai ser mudada, porque existe mulher de fé diante de mim clamando, pedindo. E quando elas pedem por eu ser pai e elas serem filhas, elas têm direito de receber aquilo que elas estão pedindo. Oh, glória a Deus! Então foi assim que Deus ele agiu. Vai lá, Moisés, muda tudo. Começa a inverter toda a situação agora, porque eu começo a agir no meio do meu povo. Eu começo a mudar para que meus filhos sejam abençoados. Muda a lei, muda o estatuto, muda tudo que precisa ser mudado. Mas elas vão sair daqui por terem fé naquilo que estavam pedindo, de posse, de vitória. Será que você nessa noite chegou neste lugar com esse coração dessas mulheres, um coração cheio de fé, e disse assim, ó Senhor, eu vou lá não só para ouvir a bispa Simone pregar, eu quero chegar diante do Senhor e te apresentar algo nessa noite, te apresentar um pedido, uma petição, mas eu te apresento com fé. Eu creio que vou ser respondida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Elas, por meio da fé, elas mudaram uma lei, algo que já era estabelecida há muito tempo no meio do povo de Deus. Era algo que o povo de Deus já estava acostumado. Era algo que todas as vezes acontecia. Mas elas disseram assim, ó, vamos tentar.
Vamos lá. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então, se Deus ele é bom, se Deus ele é justo, Ele vai ouvir nossa petição. E nós vamos ter sim a porção de terra que pertencia aos nossos pais. Terceira qualidade dessas mulheres, além de sábias, além de mulheres de fé, elas eram obedientes. Elas eram mulheres obedientes. Vamos ainda em Números, lá para o capítulo 30 de Números. Números capítulo 30, a partir do verso 1 que diz: Moisés disse aos chefes das tribos dos israelitas o seguinte: o que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Vamos lá. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer tudo o que prometeu ou jurou, mas se o seu pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir, o que havia prometido, então ela não precisará, cumprirá a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar a coisa, ou deixará de fazer qualquer coisa e depois casar, se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprimento o que tinha prometido, então ela precisava cumprir a palavra que o Senhor a perdoaria. Então a gente vê aqui, né, que existia leis, queridos, nessa época. Existia aquilo que elas prometiam a Deus, elas precisavam fazer, elas precisavam cumprir com aquilo que elas tinham prometido. E nessa época, quando Deus, Ele disse que iria distribuir uma terra no meio do povo dele, para o povo que caminhou no deserto, um povo que tinha direito àquelas terras. Então Deus, Ele tinha dito que iria dar aquelas terras. Quando aquelas filhas de Zelofeade chegam diante do Senhor e a lei é mudada, aí agora eis a questão. Porque existia uma terra que iria ser distribuída, e agora por meio da distribuição dessa terra, que seria distribuída por tribos, o que aconteceria? As terras precisavam ser distribuídas de uma porção igual para todas as tribos, para que não houvesse uma tribo mais favorecida do que a outra. E agora vem a preocupação daqueles homens, né? Aqueles homens que eram leis naquela época, e chegaram até Moisés e disseram assim: olha, e agora? A lei foi mudada. As filhas de Zelofeade agora elas têm uma porção de terras. Mas se elas se casarem agora com algum homem de outras tribos, elas eram da tribo de Manassés, descendência de José. Mas se porventura eles se interessarem por um homem de outra tribo, como vai ficar agora essa porção de terra? Porque quando a mulher era casada e ela tinha algo, aquele algo juntava, somava com um do seu marido. Então, se elas tinham as terras, aquelas terras agora somavam com as terras do seu marido. Então, eles tiveram uma preocupação. E agora, se elas se casarem com homens de outras tribos, o que vai acontecer? Aí Deus vai lá e diz para Moisés: vai lá e diz para as filhas de Zelofeades que elas não podem casar com homens de outras tribos. Elas precisam escolher um marido para fazer um matrimônio dentro da sua tribo, ou seja, na tribo de Manassés. Elas precisam casar com homens descendentes da tribo de Manassés, para que quando elas casassem e viesse o ano do jubileu, aonde havia ali uma transferência de propriedade, uma tribo não ficasse mais fortalecida do que a outra, porque Deus ele é justo em tudo que Ele faz. E eu quero te dizer algo nessa noite, sim, queridas. Deus ele é justo na tua vida,
mas você precisa obedecer a Ele. Nós lemos aqui que as mulheres, elas prometiam a fidelidade ao Senhor. E agora elas tinham a palavra de cumprir com aquilo que elas tinham prometido. E agora, quando Moisés chega diante das filhas de Zelofeade, e diz assim, ó, você agora precisa prometer algo, você não vai poder casar com homens de outras tribos, você vai precisar casar com homens da mesma tribo. Aquelas mulheres, elas obedeceram aquele pedido de Moisés, porque lá atrás existiu algo que favoreceu elas, e agora elas entendiam aquilo e elas obedeceram. Então nós precisamos sermos filhas que obedecem aos nossos pais, filhas obedientes a Deus. Deus, Ele se agrada disso. E nós precisamos entender que eu sou filha de Deus, eu sou escolhida dEle, eu sou separada dEle para viver um novo tempo na minha vida. Mas eu preciso entender que não é de todo jeito, não é de toda forma, não é de toda maneira. Porque hoje nós temos visto que muitas pessoas até vêm para a igreja e até aceitam Jesus e querem até ocupar um cargo na casa do Senhor. Mas são poucos aqueles que se comprometem em viver uma vida de fidelidade, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, para viver verdadeiramente um evangelho pleno e genuíno que Deus, Ele espera que aconteça na sua palavra. Então existem poucas que querem se submeter, existem poucas que querem obedecer, existem poucas que querem agora andar como verdadeiramente filhas de Deus. E a gente vê que os jovens, principalmente os jovens, não se sentem ofendidos nessa noite. Você que é jovem está nesse lugar. A gente vê que existe uma tendência muito grande nos jovens das nossas igrejas, dos ministérios, quererem copiar aquilo que o mundo tem ensinado, quererem seguir todo mundo e não seguem Jesus. E Jesus está te dizendo nessa noite, siga Ele, querido. Ele é o modelo perfeito para ser seguido. Quantos seguidores será que Jesus tem aqui nessa noite? Porque a gente vê, né, que tem muita gente na internet sendo seguida por muitos cristãos. Mas qual o conteúdo dessas pessoas na rede social? O que é que essas pessoas têm ensinado para você que tem agregado valor na tua vida? Então nós precisamos, querido, entender que como filhas de Deus, nós precisamos sim sermos diferentes. Andar diferente, se comportar diferente, ter atitudes diferentes, querido. É isso que vai marcar a nossa geração. É isso que vai fazer a diferença. E a gente viu aqui nessa passagem que essas mulheres, essas filhas de Zelofeade, elas tiveram agora um compromisso. Elas foram sábias, foram mulheres de fé e foram obedientes. Elas foram e mudaram toda uma história no meio do seu povo. Algo foi mudado e nunca mais foi a mesma coisa no meio daquele povo por meio daquela petição das filhas de Zelofeade. Então a gente precisa entender que a gente precisa sim fazer a diferença e marcar algo na nossa geração por meio daquilo que agrada a Deus, por meio daquilo que vai exaltar o nome do Senhor, por meio daquilo que vai agregar valores, querido, não só nas nossas vidas, mas também na vida do nosso próximo. Foi o que aconteceu por meio do pedido, da posição daquelas mulheres. A Bíblia não relata a sua idade. Elas poderiam ser novas, algumas mais novas, outras mais velhas. A Bíblia não diz a idade exata delas. Mas foram mulheres que fizeram a diferença. E por meio da vida delas, toda uma história foi mudada. Quantos aqui querem mudar uma história de toda a humanidade por meio da sua vida, por meio da sua escolha? Será que você está compreendendo o que Deus está falando com a tua vida nessa noite? Quando você chegar na igreja agora e sentar aí no teu lugar, ocupar um lugar aí nesse banco, nessa cadeira, você vai entender que você é filha e foi chamada por Deus para mudar uma história, para mudar uma nação, para mudar uma sociedade. Você é escolhida, você é filha. E eu quero só para finalizar o sermão dessa noite, falar do sentido, do significado de cada nome das filhas de Zelofeade. A primeira, como a Bíblia ressalta, Macla, no hebraico significa confiança.
Vai selecionando aí essas qualidades, esse significado. Noa, no hebraico, aquela que não se detém, aquela que ninguém pode parar, aquela que vai e faz verdadeiramente a diferença no meio de um povo. Era esse o significado do seu nome. Ogla, aquela que não anda com os pés amarrados. Ela não tinha embaraço na sua vida. Ela não estava embaraçada com as coisas desse mundo. Ela é aquela que não se envolvia em relacionamentos que traziam embaraço para a sua caminhada na fé. Ela não estava com os pés amarrados ali, impossibilitados de andar. É mais ou menos assim, ó, você pegar um saco, né? Quem aqui já viu corrida de saco? É interessante, né? Eu até já fiz e caí, viu? Então o que acontece? Você entra dentro do saco, segura ali na ponta do saco e você sai pulando, né? Assim? Mas você fica meio que desequilibrado. Então a qualquer momento você pode cair. Foi o que aconteceu comigo, eu caí. Né? Muita gente cai, muita gente não consegue chegar até o final, porque fica embaraçado ali com aquele saco, os pés estão ali embaraçados, não consegue se movimentar direito. Mas aqui a palavra de Deus diz que ela era aquela que não tinha embaraço nos seus pés. Os pés delas não estavam embaraçados, ela não estava envolvida com as coisas erradas desse mundo. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher de atitudes. Então é isso que Deus ele quer que aconteça na minha e na tua vida. Quarta filha dele, Milca, aquela que tem autoridade. Vai juntando aí todas essas qualidades dessas mulheres. Autoridade. Ela tinha autoridade. Ela sabia que quando chegasse diante de Moisés e daquelas autoridades, ela também tinha autoridade. Autoridade de quem? Diga assim, de filha. A autoridade de filha. A autoridade de filha. Você é filha, então você tem a autoridade do Pai sobre a sua vida. E Tirza, a quinta filha dele, que diz que o significado do seu nome é prazer de Deus, alegria de Deus. Então aquelas mulheres, o significado do nome delas era confiança, aquela que não se detinha diante de nenhuma adversidade. A terceira, aquela que não tinha embaraço nos seus pés, ou seja, não estava embaraçados com o pecado do mundo, com as coisas erradas do mundo. Ela foi chamada para ser filha, ela foi chamada para estar numa igreja, ela foi chamada para ser uma discípula da pastora Angélica. Então agora ela tira os embaraços dos seus pés e agora ela está livre para verdadeiramente viver o chamado dela, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Aleluia. E Tirza, prazer de Deus, alegria. E eu quero que essa parte nessa noite enche o teu coração. Você é filha, Ele tem prazer em você, Ele sente alegria em você. Você é filha, querida. Você não é qualquer mulher, não. Você não é qualquer uma, não é meia multidão, não. Você é filha, você é amada, você é escolhida. Então, que nessa noite vocês tomem esses exemplos dessas mulheres de fé, de sabedoria, de coragem, ousadia, e cheguem na presença do teu Pai como filha dele, como escolhida dele, como amada dele. Se posicione nessa posição de filha e diga assim: está pensando o quê? O nome do meu pai era Luiz. Eu sou filha de Luiz, mas eu sou filha de Deus. E essa identidade de filha de Deus me dá confiança de chegar até a presença dele para pedir algo. Me dá autoridade, porque eu sou filha, e filha tem autoridade do Pai. Me dá ousadia, tira os embaraços dos meus pés, ou seja, todo o embaraço, todo o empecilho. É como eu já disse para vocês, aquelas mulheres romperam barreiras. Não era fácil chegar até a presença daquele líder. Moisés era muito requisitado naquele tempo, porque ele era a própria lei de Deus. Ele era aquele que falava com Deus. Ele é aquele que Deus ele se mostrava para Moisés. Então Moisés não era qualquer um. E aquelas mulheres foram até lá com muita coragem, confiança, autoridade, ousadia, sem embaraço nenhum. E disseram assim: ó, nós somos filhas e nós queremos só pedir algo nessa noite.
aquilo que é nosso por direito. Quantos aqui tem um pedido para fazer para o teu pai nessa noite? Vai ficando de pé aí no teu lugar. Vai ficando de pé nessa noite. Você é filha. E assim como aquelas filhas de Zelofeade chegaram lá diante das autoridades, diante de Moisés, dos sacerdotes, dos anciões daquela época que eram a lei, e reivindicaram algo. Você é filha. Você é filha. Você tem confiança de que você é filha. Existe uma autoridade de filha aí em você. Você é filha, querida. Você não é mais qualquer um no meio de uma multidão, não. E chegou mulheres neste lugar nessa noite com o coração entristecido. É tanta situação difícil. É uma tristeza, uma mágoa dentro do peito. É uma incerteza tão grande pelo dia de amanhã. E Deus te chamou neste lugar simplesmente para te dizer: ei, você é minha filha. Ei, eu sou teu pai. Se preciso for, eu mudo qualquer coisa. Eu mudo a lei, eu mudo as circunstâncias, mas eu te abençoo, porque eu sou teu pai. Você é minha filha. Fecha os teus olhos, querida, nessa noite. Escuta o teu pai dizer para você nessa noite: ei, para e me ouve. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Você é filha. Oh, de cantaramacheira, de cantaramacheira lá. De cantaramacheira lá, braçara, de cantaramacheira lá. Você é filha. Começa a sentir a paternidade do teu pai nessa noite sobre você. Começa a declarar essa verdade, essa realidade de Deus na tua vida nesse momento. Eu sou filha. Eu sou filha, eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou separada. Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa, porque eu sou filha. Filha de Deus, eu tenho direito, eu tenho herança a herdar. Aleluias, aleluias. Eu queria convidar você nesta noite que entendeu que Deus está falando com você nessa noite, para vir até aqui na frente como filha, de cabeça erguida e dizendo: eu vou até a presença do meu pai como filha. Eu vou confiante nessa noite que eu vou pedir algo a Ele, e eu sei que o Senhor, Ele irá me dar, Ele irá me favorecer nessa noite. Venha nessa noite como você está, mas venha de cabeça erguida. Você é filha. Você é filha amada de Deus. Eu sei que Deus está falando com mulheres nessa noite, neste lugar, que por algum tempo na sua vida, por algum momento, sentiram-se órfãos, sentiram-se que não era amada do Pai, se sentiram sozinhas, se sentiram excluída, se sentiram abandonada. E nessa noite você ouviu o teu Pai bater na porta do teu coração, dizendo assim: você é filha. Você é filha, você é amada, você é escolhida, você é separada. Oh, de cantaramacheira lá. Você é filha, querida. Que você possa assumir hoje a paternidade do teu pai sobre a tua vida. Você não é qualquer uma não no meio da multidão, não. Vem na presença dele com confiança, assim como aquelas mulheres foram. Vem com autoridade. Vem sabendo, tendo a certeza: eu vou, porque eu sou filha. E hoje Deus vai marcar a minha vida, vai mudar a minha história, porque eu sou filha. Ora de cantar a machara lá, braçara de cantar a macheira lá. De cantar a machara lá, braçara de cantar a macheira lá. Se prostre diante do Senhor, diante do teu Pai. Você é filha, você é filha, você é filha, você é amada, você é escolhida, você é separada para
viver como amada do Pai. Oh, de cantar a maçara, lá abraçara, de cantar a maçara lá. Filha, filha amada, filha escolhida, filha separada. Não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas pensem. Eu sou filha, eu sou filha, eu sou amada, eu sou separada, eu sou escolhida. Oh, de cantar a maçara lá. Lembra só de cantar a maçara lá. Oh, de cantar a maçara lá. Filha, filha, você é filha, você é filha, você é filha. Oh, de cantar a maçara lá. Sinta o toque do teu Pai na tua vida nessa noite. Sinta Ele te tocando nessa noite de uma forma diferente. Filha amada, filha amada. Oh, de cantar a maçara lá. É assim que Ele diz pra você nessa noite. Você é filha amada, filha amada. Abraça de cantar a maçara lá, abraça de cantar a maçara lá. Filha escolhida, filha separada. A mesma não me sinto assim, você é filha. A mesma me sinto excluída, você é filha. Você é filha. Lembra só de cantar a maçara lá, abraça de cantar a maçara lá. Sinta o toque do teu Pai nessa noite sobre a tua vida, dizendo: você mostrou amor. Você mostrou amor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Filha separada pra viver a diferença em minha juventude. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Filha do próprio Deus, filha amada do Pai. Você é filha, você é filha. Completo, pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me
nos faz alguém com o coração quebrantado. Filha amada, filha de Deus, Ele te faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados. Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Seu perdão é completo, não só apaga pecados. Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Você me dá valor. Coração quebrantado, seu perdão é completo, não só apaga pecados. Faz alguém com coração quebrantado. Ele te faz alguém. Você me dá valor. Está aqui tua filha nessa noite, meu Pai. Você me dá valor. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
braços é meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Diga: recai em tua graça. Recai em tua graça. Oh, recaio de novo em suas mãos. Diga: recaio em tua graça. Oh, recaio de novo em suas. Não pare de adorar, não pare de adorar. Oh, recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em suas mãos. Diga mais uma vez. Oh,
recaio em tua graça, Jesus. Recaio de novo em suas, em seu passar. Diga! Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Declare. Em teus braços é meu descanso. Não pare de adorar, não pare de adorar. Em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Recai em tua graça. Recaio de novo. Aleluia. Recaio de novo em suas, e se eu passar, acharei conforto. Aleluias. Pois eu sei. Aleluia. Me guarda. Aleluias. Em teus braços. Aleluias. Quem é filho aqui sabe o que está acontecendo nesse lugar. Quem aqui é filha sabe o que Deus fez neste lugar nessa noite e está fazendo na tua vida. Você é filha, você é filha, você é filha. Começa a aplaudir o teu Pai nessa noite. Começa a aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluias, aleluias. Você é filha. Que a partir de hoje você agora se comporte como filha. Que você possa andar como filha. Que você possa verdadeiramente tomar a tua posição e identidade de filha de Deus. De filha de Deus. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Aplaude mais uma vez ao Senhor nessa noite. Aleluias. E eu queria agradecer a pastora Angélica por esta oportunidade nessa noite em nome de Jesus. E hoje eu estava lavando prato, né? Que mulher ou lava prato ou varre casa, tudo. E o Senhor mandou dar um recado aqui. Gostaria que vocês ficassem sentados. Fica sentado aí, rapidinho, rapidinho. E quando o papai manda, a gente tem que dar, né, bispa? Quando o papai manda dar o recado, a gente tem que dar. Então, eu queria que, se tiver
pastoras, todas as pastoras que estão aqui, fique de pé, em nome de Jesus. Todas as pastoras que estão aqui, todos os líderes de célula que estão aqui, fique de pé. Pastoras, líderes de célula. A bispa que está aqui comigo. E o Senhor, eu lavando lá os pratos, e o Senhor disse assim: diga aquelas mulheres, inclua você também, que precisa trabalhar mais para mim. Eu não quero que ela seja o destaque, eu quero que eu seja o destaque. E ele falou: inclua você. Eu disse: amém, recebo. E diga a elas que parem de, eu não entendi, mas se servir para alguém, pare de se destacar, porque eu que quero ser o destaque. Como eu já falei, o nosso papel aqui são vidas. O Senhor disse para cada um, e Ele me lembrou quando eu estava lá, falando com Ele, estava sozinha lá, falando com o Pai. Ele disse: vão e façam discípulos. Vão e façam, conquiste mulheres. Não é só um paliativo, não. Ele diz: conquiste para o meu reino, para o crescimento do meu reino. E esse o recado está dado. Que nós, como filhas amadas do Senhor, nós possamos amar pessoas. Nós possamos amar aquelas que ninguém quer. Como o pastor Nonato fala, amar aquelas que ninguém quer, porque Ele vai te dar pessoas que todo mundo quer. Então a gente tem que amar aquela que elas acham que não tem jeito, mas para o Pai tem. Então, no nome de Jesus, mulheres avantes, pastoras avantes, líderes avantes, que nós possamos segurar o cajado e fazer a obra do Pai. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Cadê a irmã Sandrinha? Vem cá, minha filha. E eu queria orar por você. Em nome de Jesus, estenda tuas mãos. A pastora Adriana já orou, mas quero liberar uma palavra vinda do céu para essa mulher que sempre que chamamos, como a pastora Adriana fala, de sim. E foi um sim tão rápido que eu disse: essa é das minhas. Eu disse: meu Deus, eu fiquei tão feliz. Mudei a data e ela: eu estou com a senhora. Eu disse: ô glória, ô glória. E para nós é uma honra de estar escutando a sua palavra, a palavra vinda do céu, proferida por você. Amém? Estenda tuas mãos limpas. Se tiver suja, faz assim. Começa a limpar, porque essa mulher de Deus merece bênção do Senhor. Doce Espírito Santo, eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha ungindo ela, ó Pai. Que, ó Pai, nós sabemos que ela é a Simone, filha amada, escolhida para fazer a tua obra, Pai. Xaragadandarabayassore. Oh, Pai, que tu venha usar ela, ó Pai. Mas vai cobrindo ela, ó Pai. Vai cobrindo ela, ó Pai, com o capacete da salvação. Vai cobrindo ela com toda a armadura. Que nenhuma arma contrária venha atacar ela. Porque o Senhor estará protegendo não só ela, mas o seu esposo, o Bispo Júnior, Senhor. Então, no nome de Jesus, protege essa família. Que o Senhor venha brilhar na vida dela, ó Pai. Que o Senhor cresça
e ela diminua, Pai. Que o Senhor cresça e ela diminua. Como a tua filha faz sim para a tua obra, ela continue. Ela vá aos 4 cantos, vá em todos os lugares, que ela chegue às nações, Pai. Ela vá às nações falar o teu nome, Senhor. Que ela não é só uma bispa, ela é uma missionária, uma mulher de Deus que fala do teu nome aonde ela estiver, ó Pai. Que a sua submissão, a sua obediência, ó Pai, venha, ó Pai, trazer muito mais bênçãos na vida dela, ó Pai. Abençoa ela. Que o óleo caia neste momento, ó Pai, na cabeça até a ponta dos seus pés. Que o Senhor venha dar a cada dia, a cada dia, a cada dia, unção dobrada na vida dela. No nome poderoso de Jesus. Xaralabaiararabaiá, cantarabaiararabaiá, sore cantará, harabassore lerarabaiá. Ela é filha tua, Pai. Sim, Pai. Ela é filha tua. Cobre ela com o teu amor. Cobre ela no momento que ela tiver. Será que vou? Vai. Porque sou eu que capacito. Você vai. Harababarasore cantará. Você vai. Porque não é você que sabe, sou eu que lhe capacito. Harabababababacere cantalabaiá. Capacita, Pai. Capacita, Pai. Capacita cada dia mais. Que ela tenha o direito de filha, a autoridade de filha, ó Pai. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor pela vida dessa mulher de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pequeno mimo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Amém. Podem sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já recebeu aqui? Quem quer receber mais? Amanhã